alegria que o recebemos aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós já estamos estudando o nosso 10º tema, que fala sobre a família. Nós temos para compartilhar esse tema conosco a presença da Fernanda. Que bom que você está aqui, viu, Fernanda? Obrigada, Seja Mônica. muito bem-vinda. E o Antônio Carlos, que está sempre aqui com a gente. Que bom que você está aqui de novo. Obrigado. Viu? Lembrando só que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão número 7 Curitiba, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para iniciarmos então essa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente, esteja ao nosso lado, e eu peço que a Fernanda faça uma oração para a gente, por favor. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos aprender o que o Senhor tem a nos dizer. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 A gente tem estudado nessas lições sobre a família, né, durante todo esse trimestre, e hoje nós vamos falar de um tema que infelizmente acontece com todos nós, né, que são os momentos difíceis, né? Infelizmente a gente tem muitos momentos difíceis entre família, né? E eu vou ler um texto que para mim, pelo menos, é muito conhecido, não sei se é para você, mas ele está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante a Bíblia, a gente depois vai estudar especificamente sobre isso, ela não fala da ira como um pecado, né? É verdade. Ela fala para se a gente se irar, a gente não pecar, e depois a gente vai entrar sobre isso especificamente, mas é um texto que se fala muito para casais, especialmente, quando se fala não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Que sempre fala que você nunca deve dormir sem resolver a situação, né? Para você, sempre antes de um novo dia, você esclarecer aquilo que aconteceu no dia anterior. E aqui, o autor, ele fala que do que o Novo Testamento nos diz. E ele fala o seguinte, ó: somos ordenados a amar uns aos outros, a viver em paz e harmonia uns com os outros, a ser pacientes, bondosos e compassivos, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a perdoar as pessoas e a suportar os fardos uns dos outros. Isso aqui seria o ideal, né? E se todo mundo fizesse isso na família, a gente não ia passar por tanto conflito como a gente passa, né? Exatamente. Isso realmente é uma coisa muito difícil. E eu queria começar com você, Antônio Carlos, que aqui o primeiro tema, ele fala dos conflitos. Os conflitos. Bom, os conflitos, como você mesmo já afirmou, e acho que nós concordamos aqui, né? Até para quem está nos assistindo, o conflito, ele pode chegar? Pode. Ninguém está imune, né? Tanto que o autor abre falando que até os melhores lares, as melhores famílias enfrentam momentos de luta e de conflito. Bom, motivos. Primeiro que nós estamos num mundo caído, num mundo de pecado, não somos pessoas perfeitas, né? Segundo, nós muitas vezes estamos passando por momentos difíceis para nós mesmos, né? Muitas vezes, às vezes pode ser uma situação emocional particular sua, e isso muitas vezes vai transparecer dentro do lar, né? Agora, por que dentro do lar? É o campo que nós estamos vivendo. Eu sempre digo assim, que primeiramente quem me conhece mais? Deus, né? Segundo, minha esposa, e depois a minha filha, né? Sabe, minhas virtudes e meus defeitos. Então, se nós falarmos aqui, eu nunca tive conflito, nunca tive situação, não, nós já tivemos. Talvez menor e maior grau, porque cada um tem uma certa intensidade, né? Agora, aqui eu destaco algo muito importante na lição, que diz assim, ó: 2 princípios importantes que ajudam você a evitar conflitos com outras pessoas. Primeiro, olhar para si mesmo. Ver que você não é perfeito. E que você também comete seus erros. Né? Admitir, né? Admitir. Né? Admitir. Segundo, ter
paciência. Contar até 10, 20, 30 mil, depende de cada um. Né? Recentemente eu ganhei um livro que diz assim, o autor coloca o seguinte: não entre em uma discussão, mesmo que você tenha toda a razão. Você não vai convencer a outra pessoa do seu ponto de vista muitas vezes, e você pode destruir um relacionamento, uma grande amizade. E isso acontece dentro dos lares. É o conselho até mesmo da própria Bíblia, né? Em Provérbios, o sábio fala o seguinte: como o abrir-se da represa, esse é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Sim. Então, o primeiro conselho, quando há algum conflito, né, que Deus nos dá pensa bem se você quer mesmo ir para essa briga. Às vezes não compensa. Um outro conselho muito bacana que eu escuto geralmente é o seguinte: pensa o seguinte, daqui 15 dias, o que esse assunto vai significar para você? Às vezes a pessoa nem lembra, né, pelo que Daqui brigou. 3 ou 5 anos, exatamente. O que isso vai significar para você? Daqui 10 anos, esse assunto ainda vai ser importante? Se for importante, então é um conflito que merece ser, digamos assim, enfrentado. Sim. Caso não seja, o sábio fala, desiste, porque às vezes não vale a pena. Digamos assim, poupa-te o cansaço, se poupa do desgaste. Esse é um conselho muito válido, mas que às vezes na ótica do mundo é um conselho ruim, porque no mundo só tem valor aquela pessoa que é teimosa, que briga, né? Geralmente se posiciona. a gente dá valor para aquelas pessoas que, né, geralmente fazem acontecer. A gente só acha que vai acontecer, principalmente aqui no Brasil, quando a pessoa for muito briguenta, né? For muito assertiva. No entanto, a Bíblia não fala exatamente assim. Ela fala, pensa bem, porque às vezes não compensa você brigar. Tem pessoas que dizem assim, que pagam para não, entram de graça e pagam para não sair de uma discussão. Briga. E é importante que quando você está lá no olho do furacão, você entender o seguinte, que nesse conflito haverá agressões verbais, né? Haverá uma violência emocional, e o autor destaca, muito feliz a colocação dele aqui, quando ele diz assim, e aí as pessoas começam a relembrar de coisas que aconteceram lá no passado. Né? Ah, mas lá em 1914 você me fez isso. A comporta abrindo, né? Vem aquela enxurrada de coisa. Né? E aí você começa digo assim, a ressuscitar mortos da sua vida, né? Ah, mas você me fez aquilo. Ah, mas você me ofendeu aqui. Gente, isso não é viver com sabedoria. Né? Agora é lógico, nós estamos dizendo aqui, para você que nos assiste, para você ser um covarde dentro do seu lar ou nos seus relacionamentos, de não resolver situações. Mas aqui existe algo muito importante para nós. A maneira que você aborda, a maneira que você fala. E acho que outra coisa também, Antônio Carlos, é o momento, né? Porque às vezes, naquele momento, as pessoas estão nervosas. Exato. Se elas esperarem o dia seguinte, elas vão conseguir discutir com mais clareza, sem se ofender, não é verdade? Porque elas não estão brabas naquele momento. Exato. Eu acho que assim, ó, não que você tenha que engolir tudo e deixar tudo passar. Exatamente. Mas você tem que achar o momento certo. Né? Além da gente saber quando entrar no conflito, a gente também tem que saber de que maneira levar esse conflito, né? São duas coisas diferentes. Alguns conflitos não compensam você entrar, mas alguns são necessários. E aí a gente tem que saber como que a gente vai abordar isso aí. Uma outra coisa muito interessante que apareceu na nossa lição aqui foi o seguinte: procurar definir claramente o problema que está sendo discutido, né? Para não vir aquele monte de outras coisas e outras mágoas, outros ressentimentos. E isso aí geralmente não resolve. Então, assim, tem que ser, digamos, mais cartesiano, né? A gente vai sentar para discutir tal coisa. Então, vamos falar disso aqui para ver se a gente consegue achar uma solução. Tem gente que briga, às vezes, pelo gosto de brigar, pelo gosto do conflito, né? E não é isso que a Bíblia nos diz. Ela nos diz que às vezes os conflitos são necessários, mas que aí a gente tem que saber como a gente vai chegar para a gente conseguir dar alguma produtividade para isso, né? É verdade. Aqui, ó, o segundo tópico, Fernanda, queria ver com você, que ele fala sobre alguns princípios do casamento, e eu vi que uma coisa que o autor, ele linkou muito foi o perdão. Perdão. Né? Queria que você comentasse isso, então. Eu acho que não tem âmbito maior que a gente precise exercer perdão do que dentro da família, né?
às vezes o que a gente esquece um pouco é que ali dentro da nossa família são todos pecadores, Sim. né? E às vezes a gente lê na Bíblia, Davi foi lá, matou um outro cara, né? Depois se arrependeu, olha que legal. Mas será que se fosse o meu pai, será que se eu fosse filha de Davi naquela época, eu olharia com esses olhos também? Sim. Então, às vezes acha muito legal, a gente acha muito bacana perdão para os outros. Mas quando é a nossa vez de dar perdão para alguém, é mais difícil. E aí, quando a gente fala do casamento, que é um relacionamento muito mais estreito e muito mais duradouro até, né? Quando vem os filhos, os pais já estão juntos. Aí a gente vê que realmente, 2 exercícios muito necessários. O perdão e a paciência. Porque sem esses 2 aí, a gente não consegue ficar anos e anos se entendendo bem, né? Se a gente não tem perdão, começam a acumular ressentimentos, mágoas passadas, né? E se a gente não tem paciência, começa a acumular dali para o futuro, né? Digamos assim, a pessoa já não admite nenhum erro futuro da outra pessoa porque já não tem mais paciência, já errou muito com você, né? Então, o perdão e a paciência são muito, muito importantes. Eu vou pôr outro elemento que é importante, além do que ela destacou, a Fernanda, a paciência, você falou, né? E o outro? E o perdão. O perdão. O perdão, né? Eu colocaria também o amor, né? O amor. Agora, quando eu penso nesse aspecto de família, de casais, eu sempre me vem à mente assim, Cristo me comprou na cruz do Calvário com todos os meus defeitos, né? E é lógico, eu sei que minha esposa, a minha filha, as pessoas que eu convivo, elas não são perfeitas. E que eu também não sou perfeito. Então, quando 2 pessoas se unem no matrimônio, elas estão aceitando as virtudes e os defeitos. Porque Cristo, quando me comprou, Ele me comprou como eu sou. Então, Pacote completo. Né? exatamente, completo. Agora, é lógico, isso não quer dizer que nos relacionamentos a gente não deva buscar o aprimoramento, Sim. melhorar. Agora, o perdão, sem dúvida, ele é essencial. Né? O autor Léo Buscaglia, que é um psicólogo, quando ele escreve nessa questão familiar, ele diz assim, olha, as pessoas vão decepcionar você. A tua esposa, o teu esposo, você vai ter decepções, porque são pessoas caídas como você. Exato. Né? E elas jamais vão realizar você em tudo que você deseja, né? Mas você vai ter que amá-las, respeitá-las e aceitá-las. Assim como também essa pessoa que se uniu a você. E é interessante, né? Porque às vezes a gente é muito complacente com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, assim, não, eu errei, a pessoa precisa me perdoar, mas a gente às vezes é muito duro com o outro, né? Exatamente. E isso é uma coisa que... A gente exige muito mais do outro. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu errei, preciso pedir perdão a Deus, e a gente tem certeza que Jesus nos perdoa. Mas quando é o outro, às vezes a gente fala assim, não, esse aí não merece perdão. Exatamente. Né? Olha, quando ele errou, ele me machucou. Mas, gente, todo mundo já machucou alguém na vida, né? E uma coisa, um conselho que ele dá aqui, que eu achei muito interessante, é você se colocar no lugar do outro. Empatia. Né? Isso é A tão empatia. importante. Se eu tivesse vivendo a vida, se eu tivesse a família com que ele veio, os problemas Isso, que ele histórico trouxe, que a pessoa será que eu ia agir de maneira diferente? Isso é uma coisa Exatamente. importante também, porque né? todos nós carregamos um histórico. Sim, Né? Fomos educados pelos nossos pais. Sim. A gente já vem de uma família que é imperfeita, né? É. Mas o autor destaca também que devemos perdoar, especialmente quando o nosso cônjuge não merece nosso perdão, né? Agora veja, a pessoa que libera o perdão, sem dúvida, ela é a mais favorecida, né? E eu aprendi algo recentemente, porque a Bíblia diz assim que Deus perdoa e esquece os nossos pecados. Esquece. Bom, Ele é Deus, né? Agora, falar assim, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que sofreu o abuso sexual, abuso físico ou a violência física dentro do lar, talvez ela nunca vai esquecer. Sim. Não, vai ficar no registro, né, Sim. da memória dela. Mas veja, ela liberando o perdão, ela vai ter paz consigo mesma. Né? Não quer dizer que ela não vai esquecer. Não quer dizer também que ela seja obrigada a conviver com essa pessoa. Mas ela vai seguir a sua vida. Sim. Né? Isso que é o mais importante. Né? E eu acho assim que também Deus não pede tanto pra gente, né? Contanto que você não queira o mal do outro, às vezes já é o Exato. suficiente, né? É. Antônio Carlos, eu queria aqui, ó, a gente já tinha comentado na nossa introdução, mas ela fala especificamente sobre a ira. O que o autor fala sobre a ira? A Bíblia fala. Então, aqui é uma pergunta. Quem já não ficou irado em algum momento?
Quem nunca ficou? Sim. Né? A gente que trabalha, sou professor, trabalha com aluno, a gente vai vendo o perfil de cada um, né? Uns são mais resilientes, outros não, outros são mais sangue quente, né? Pavio curto, né? A Bíblia mostra alguns exemplos, né? Pedro, Sim. extremamente, né? Filhos do trovão, Jesus até chamou, né? Agora veja, aqui diz assim, ó, quando a ira é direcionada a um membro da família, ela se torna mais difícil. É lógico, estamos ali num momento de convivência. A escritora americana Ellen White, ela diz assim, a ira, quando ela traz rancor, ódio, sentimentos destrutivos dentro da família, que é o que está falando aqui, quando ela é direcionada para alguém, realmente ela vai trazer sérios problemas. E essa família pode até caminhar para uma destruição de relacionamentos, né? Então, essa é uma ira que não produz justiça, certo? Agora, a ira de Deus, ela produz justiça. Agora, por quê? Porque Deus não tem esses sentimentos que nós temos, porque nós somos seres caídos. Então, a autora também destaca o seguinte, quando você vê uma injustiça, por exemplo, né? Tá? Uma injustiça, você está lá na rua, você vê Sim. alguém sendo maltratado de maneira injusta, alguém sendo agredido, você vai sentir ira? Vai. Mas essa é uma ira que nasce de um sentimento de justiça. Essa não é pecado. Entendi. Agora, aquela que nasce do rancor, do ódio, né, de um sentimento que não provém de Deus, Da vingança, né? da vingança, que isso é obra do inimigo, porque ele que veio para matar, roubar e destruir, essa realmente é pecado. E nós devemos pedir perdão a Deus, e como a Mônica abriu bem a lição aqui, com o texto, irai-vos, não pequeis, consulte o vosso travesseiro e não se põe o sol sobre a vossa ira, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Conheço uma moça que ela sofreu uma situação da perda de uma pessoa, do irmão, depois, logo em seguida, o pai, né? E ela tinha um conflito muito grande não resolvido com o pai. E, infelizmente, não deu tempo dela resolver isso. E ela sofreu muito. Hoje, ela conseguiu se libertar desse sentimento de culpa, né? Mas, veja, se a gente resolve antes, a gente poupa o sofrimento. É verdade. Exato. E ainda mais assim, a ira, quando ela começa a ser muito cuidada, muito cultivada, ela começa a dar frutos. Sim. Então, quando a gente começa a guardar essa ira, a alimentar essa ira, aí vem desejo de vingança, vem desejo de destruição. Então, assim, às vezes a gente não consegue segurar a ira de vir, né? É muito difícil uma pessoa que tem uma personalidade ou um caráter muito manso, né? Ainda mais nos dias de hoje, a mansidão é uma coisa muito em extinção. Mas, às vezes, a gente cultiva essa ira. E a ira, ela faz mal pra gente. Sim. Tem alguns estudos que mostram que alguns sentimentos, eles provocam mudanças fisiológicas no nosso corpo, né? Então, eles estudaram, fizeram testes, monitorizaram várias pessoas e elas iam fazendo diários, de hora em hora, o que elas estavam sentindo, né? Não, agora eu tô tranquilo, agora eu tô nervoso, recebi uma notícia que me deixou irado. E a gente vê, uma das conclusões que se chegou foi que quando esse sentimento de ira ou de desejo de vingança, de retribuição, causa aumento da pressão arterial, diminuição da oxigenação no sangue e aumento da frequência respiratória. Então, assim, a gente pode perceber que quando a gente está muito irado, a gente respira curto, Fica vermelho, a gente né? fica vermelho, parece que tem gente que tem dor de cabeça, então várias reações fisiológicas na gente. Agora, imagina uma pessoa que sente ira o tempo inteiro, Sim. com tudo, né? A saúde dessa pessoa já vai por água abaixo. E às vezes essa ira não resulta em nada produtivo, né? Não tem nenhum resultado bom para ninguém. Sim. A questão é assim, que muitas vezes a gente tem um orgulho, que não é um orgulho, que eu digo assim, um orgulho legal para a nossa vida, né? É algo assim, eu não vou dar um braço a torcer, tal. Eu vejo muito o exemplo do presidente norte-americano, Abraham Lincoln, né? Ele era uma pessoa que tinha razão para ter ira de uma pessoa, porque essa pessoa só destruía a vida dele, né? Agora, eu acho que o Abraham Lincoln, ele usou um exemplo que a gente devia comprar para a nossa vida, né? Você pega uma mosquinha com uma gotinha de mel, mas não com um barril de fel, que é amargura, né? Então, o que Abraham Lincoln fez? Convidou esse rapaz para trabalhar com ele. E esse rapaz se tornou o braço direito do presidente Abraham Lincoln na época nos Estados Unidos. Se tornaram grandes amigos, né? E no velório do Abraham Lincoln, esse rapaz foi o rapaz que
mais elogiou e falou de quem era realmente a pessoa do Abraham Lincoln. Muitas vezes ele ouvia falar coisas, por isso que ele denegria o Abraham Lincoln em jornais, né? E muita gente ouve falar as coisas. Por isso que o ideal é você ir conversar com a pessoa, né? E realmente fugir desse sentimento que é destrutivo para todos nós, né? A ira. Fernanda, o próximo tópico que eu queria ver com você, que o Antônio Carlos ele até já comentou alguma coisa, mas aqui ele fala sobre o abuso, o poder, o controle, como isso acontece dentro das famílias, Bastante, né? Hoje em dia, o que é, igual a gente estava falando, né? A percepção do mundo sobre uma pessoa bem-sucedida é muito diferente da percepção celestial de sucesso. Então, para o mundo, para a visão, né, ali fora, uma pessoa de sucesso é a pessoa que tem tudo sob controle, uma pessoa controladora. Quando a gente tem uma pessoa que exige muito o controle, principalmente dentro da família, aí começam a aparecer os casos de abuso. Abuso de qualquer tipo. Existe, a gente, geralmente, quando fala abuso, a gente pensa violência sexual, violência física, né? Mas existem outros tipos de abuso. Abuso psicológico, aquela pessoa que agride muito com palavras, porque ela quer controlar a mente da outra pessoa. E porque ela não quer deixar a outra falar, né? Exatamente. Então, ela quer dar a palavra final e faz isso com violência, né? Abuso financeiro existe também. Sim. Então, muitas das mulheres que sofrem abusos psicológicos ou abusos físicos sofrem também um tipo de abuso que é o abuso financeiro. Sim. Elas não têm controle nem sobre sua própria força de trabalho, né? Elas trabalham e às vezes é exigido que tudo vá para o esposo. E isso aí cria dependência, cria controle, bota o outro subjugado sobre a pessoa. Como se não fosse capaz, né? Sobre a pessoa controladora. E isso é muito, muito diferente do ideal de família que a Bíblia tem. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra um amor abnegado. Um amor que, ao invés de querer controle para si, dá o controle para o outro. Olha que diferente, não podia Muito ter uma diferente. diferença mais gritante do que essas duas coisas, né? Então, assim, o amor servil é o amor que a Bíblia, né, nos traz. Então, o amor que procura o interesse, o bem do outro, o amor que procura colocar as prioridades do outro, isso é muito, muito diferente da concepção que a gente tem de alguém bem-sucedido lá fora. Mas a personalidade ou a vontade de muito controle é, na verdade, a raiz dos abusos. E aí a gente tem que ficar muito atento na nossa família, principalmente com os mais frágeis, por exemplo, os filhos. Sim. Os filhos pequenos, para a gente não começar a abusar da nossa autoridade sobre esses que às vezes dependem da gente. Então, todo o abuso começa nesse sentimento do abusador de poder, de controle, né? E é bem o contrário do que a Bíblia diz pra gente. E aí, quando existem mesmo essas situações de abuso, é muito importante, a gente cuidar da vítima, porque como a vítima sofre esse abuso, algum nível de controle mental e emocional, o abusador tem sobre ela. Ela se sente até culpada, né? E aí vem o Se vende sentimento de culpa culpa. Ou acha que ela merecia, Que né? ela merecia. Ela merecia o abuso Exatamente. porque eu fiz tal coisa. E né? aí vem, por isso que é muito, muito importante a gente prestar atenção nas pessoas que estão no nosso meio, que sofreram já algum tipo de abuso. Porque principalmente esse abuso do âmbito emocional e mental é muito difícil de se quebrar. Esse é um dos que mais demora a serem curados. Então, as vítimas precisam de toda a nossa compreensão e paciência. E não é, digamos assim, insucesso você procurar um profissional para cuidar dessa vítima. Com certeza. Né? Ela vai precisar de terapia, ela vai precisar de sessões em grupo, ela vai precisar desse cuidado, carinho profissional, né? Eu iria até um pouquinho mais longe, no sentido que muitas vezes a família, querendo, em nome de proteger o nome da família, aceita essa situação e não denuncia. Né? E Deus, Ele é um Deus de justiça. Exato. Né? Deus não está dizendo para você não perdoar, não refazer sua vida. Mas há situações realmente que é necessária a denúncia. Para o bem da vítima, para o bem da família. Agora, se aquela pessoa que fazia isso, ela vai buscar o apoio em Deus, o arrependimento, né? Um tratamento, isso é entre ela, Deus e a família. Agora, a família como um todo não pode passar a mão simplesmente
né, para querer proteger e deixar essa pessoa lá como vítima das circunstâncias, e às vezes a coisa não é resolvida e os resultados são piores ainda. Imagina, Né? se Jesus, quando morreu, nos libertou da morte, seria irresponsabilidade nossa deixar que uma pessoa fique sofrendo o risco de morrer. Porque as pessoas abusadas, o abuso termina em morte. Né? Não só o abuso físico, o abuso mental, o abuso psicológico, eles todos terminam em morte. Então, que tipo de cristão a gente seria se a gente deixasse que o outro ficasse sob o poder da morte, sendo que Jesus Cristo nos libertou dela na cruz? É bem isso. Então, a gente tem que sempre lembrar que Deus deu o seu único filho para que a gente fosse livre dessas coisas. E é nosso papel como familiares e como cristãos oferecer apoio para quem passa por esse tipo de situação. Exatamente. Cristo é um Salvador universal, salvou a todos. Né? Agora, é lógico, essa pessoa que faz, muitas vezes, ela tem um histórico também. Né? Mas não é por esse histórico que seja justo a outra pessoa pagar nesse nível. Né? Isso não é, sem dúvida, o plano de Deus. A gente já vai ter que encerrar nossa lição. E eu queria só falar rapidamente sobre o último tópico. Antônio Carlos, o que a lição ela vincula o perdão com a paz? Certo. Bom, eu destaquei aqui que em todos os momentos da nossa vida eu tenho que tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Né? Isso muitas vezes é uma luta para todos nós, porque o nosso dia a dia muitas vezes é embate, é conflito, é situações que chegam até nós, fogem do nosso controle. Tá? Mas quando você libera o perdão, você traz a paz para a sua vida. Né? Deus, na sua palavra, diz assim, por amor de mim mesmo, eu te perdoo. Né? Então, primeiro, você deve amar a si mesmo. Jesus falou, né? Ame a si, ame ao próximo, né? Acima de tudo, a Deus. Então, eu vejo que o perdão e a paz estão vinculados para que você tenha uma vida feliz, uma vida alegre, para que você possa me transmitir o amor e a esperança para as pessoas. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Fernanda? Perdoar é uma coisa que tanto quem errou quanto quem vai dar o perdão necessita pedir a Deus. Né? A gente precisa pedir, orar pela habilidade de perdoar. Assim como a gente ora pela habilidade de poder trabalhar bem, exercer nossa profissão bem, a gente precisa orar pela habilidade de poder perdoar. Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus, né? Eu gostaria de terminar lendo uma citação que está bem na parte final da nossa lição, que diz o seguinte: o lar deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Paz, harmonia, afeição e felicidade devem ser perseveradamente acalentadas a cada dia, até que essas preciosas virtudes habitem no coração dos que compõem a família. A planta do amor deve ser cuidadosamente alimentada, caso contrário, ela morrerá. O meu desejo é que nos nossos lares aqui, nos lares de todos aqueles que nos assistem, que seja o lugar mais gostoso dos nossos filhos estarem, né, do nosso cônjuge, aquela vontade depois de um dia de trabalho, que bom que eu vou para casa, né? Eu escuto tanta gente falando assim, eu vou enrolar mais, porque quanto mais tarde eu chegar no meu lar, melhor. Que triste isso, né? Que o nosso lar realmente seja uma atmosfera de felicidade, de amor e de paz, né? E para isso, assim como a Fernanda falou, a gente precisa de Deus no nosso lar, porque realmente é só Ele para nos dar todas essas características, né? Eu agradeço muito a companhia de vocês no estudo dessa lição e a gente vai encerrar com uma oração e eu peço que o Antônio Carlos faça uma oração então, por favor. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia cada dia sobre a nossa vida, porque todos nós em alguns momentos passamos por momentos difíceis, mas que o Espírito Santo nos ajude a sermos mais práticos no nosso cristianismo. Que quando esses momentos chegar, nós possamos lembrar do exemplo de Cristo, o exemplo de humildade, de perdão, de aceitar também o Teu perdão e de seguir a nossa vida. Amém. Nós estudamos essa manhã temas que são importantes para o convívio familiar, para o convívio em sociedade, mas oramos para que Teu Espírito Santo continue atuando na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos também levar a esperança de Cristo para essas famílias que estão destruídas, para essas famílias que estão muitas vezes sem esperança nenhuma.
permaneça conosco, dá-nos a tua paz, o teu amor e o teu perdão. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado pela tua presença no estudo dessa lição. Tenha um dia de sábado muito feliz e abençoado. Fica com Deus.